Meus amigos, como vão? Boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 7/10 de 2020, nosso encontro de número 100. Nós estávamos falando de método da matemática, falamos na última aula sobre quantidade contínua e quantidade descontínua, e hoje vamos continuar falando sobre o método matemático e falaremos sobre a divisão. Conforme a matemática se refira à quantidade contínua ou à quantidade descontínua, distingue-se, primeiro, a ciência dos números. Aqui nós temos a aritmética, ou ciência do número e suas propriedades, e temos a álgebra, generalização da aritmética como ciência das relações gerais dos números representados por letras. No segundo momento, nós temos as ciências das figuras, a geometria, ou ciência das figuras que se pode traçar no espaço, e que podemos dividir em geometria analítica, ou aplicação da álgebra à geometria, e a mecânica racional, ou estudo do movimento no espaço. O problema que surge logo de cara, o problema da origem das noções matemáticas, é o seguinte: já se supôs que as noções matemáticas existissem no espírito absolutamente a priori, antes de qualquer experiência. Isso aqui é visto em vários cursos. Você vai estudar educação infantil, você vai ver Piaget, você vai ver vários outros pensadores falando sobre a origem do número na mentalidade, no cérebro, na razão do ser. Né? Então já se supôs, como foi dito anteriormente, que as noções matemáticas existissem no espírito absolutamente a priori, antes de qualquer experiência. E a razão invocada a favor desta tese é que a natureza nunca fornece um número, mas apenas unidades. Também não fornece objetos geométricos sem qualquer dimensão, superfície sem espessura, reta rigorosa, círculo perfeito, e por aí vai. Todas essas noções seriam, então, inatas ao espírito. Muita gente discute, afirma e acredita realmente nisso. Então, vamos falar um pouquinho sobre matemática e experiência. E no momento, então, aqui podemos afirmar que os objetos matemáticos são construídos pelo espírito por meio de dados tirados da experiência. Em todas as aulas anteriores, nós acabamos falando sobre isso. A simples apreensão percebe isso com bastante clareza. Então, é porque existem corpos sólidos na natureza que existe uma geometria. Da mesma forma, a pluralidade das unidades da mesma natureza serviu de fundamento à elaboração do número. O processo de formação das noções matemáticas manifesta a faculdade de abstrair, que é própria ao espírito humano. Nós falamos atrás de abstração, então aqui complementa de forma bem clara. Vamos falar um pouquinho agora da natureza da demonstração matemática. A matemática estabelece as relações necessárias entre as grandezas. Se trata aqui de descobrir relações existentes entre grandezas diferentes, entre os diferentes números, entre uma linha e uma superfície, e por aí vai. A experiência, lá atrás, de início com os egípcios, permitiu estabelecer algumas destas relações, mas aí, nesse momento, haveria apenas uma constatação. Os gregos, ao fundarem a ciência matemática, quiseram determinar as razões destas relações e proceder por princípios suscetíveis de consequências necessárias e em número indefinido. Esta é, em sua noção mais geral, a demonstração matemática. Ainda falando da natureza da demonstração matemática,
Vamos colocar aqui num segundo momento que a matemática procede por substituição de grandezas. A demonstração matemática pode ser definida por um exemplo muito simples. Nós temos 3 mais 5 igual a 8. 4 mais 4 igual a 8. Então, 3 mais 5 é igual a 4 mais 4. Significa isto que consiste em substituir uma grandeza por outra por meio de intermediários tão numerosos quanto seja necessário, de maneira que cheguem a definir qual é a relação das duas grandezas entre si. Esta comparação das grandezas se apoia nos dois axiomas seguintes. Primeiro, duas quantidades iguais a uma terceira são iguais entre si. Segundo, duas quantidades em que uma é igual a uma terceira e a outra desigual são desiguais entre si. Em tudo aquilo a gente percebe claramente que é uma demonstração silogística. E isso nós já estudamos bastante. C. A demonstração matemática utiliza a análise e a síntese. O matemático se serve do processo analítico quando parte da proposição complexa a demonstrar e a relaciona a uma proposição mais simples, da qual é uma consequência necessária. E assim por diante, até que chegue, enfim, a uma proposição tida como certa, e cuja verdade garante a da proposição que se trata de demonstrar. Este processo é o que se emprega para a solução dos problemas. O matemático utiliza agora o processo sintético quando parte de verdades gerais, que são axiomas ou proposições já demonstradas, e tira daí, por via da consequência, outras proposições mais complexas. É este o método empregado para a demonstração dos teoremas. E a demonstração por redução ao absurdo é um processo indireto. Ele consiste essencialmente em supor verdadeira a contraditória da proposição a provar e mostrar que ela encerra uma ou várias consequências absurdas. E para encerrar, vamos falar dos elementos da demonstração. Estes elementos são três: as definições, os axiomas e os postulados. As definições são essenciais desde que forneçam as propriedades de um objeto matemático. Por exemplo, a circunferência é uma figura cujos pontos estão a igual distância de um ponto chamado centro. Ou podem ser genéticas, não são genéricas, são genéticas, desde que formulem a lei da construção de um objeto matemático. A esfera é o volume gerado por um semicírculo que gira em torno de seu diâmetro. É a definição genética que caracteriza a matemática. Olha que interessante. Nós trabalhamos até aqui com definição essencial. E agora nós vamos falar da definição genética, que é o que caracteriza a matemática. A definição essencial é secundária e deriva desta. Daí se segue que as definições matemáticas, sendo construções, são imediatamente perfeitas e constituem o ponto de partida da demonstração. Enquanto nas ciências da natureza, elas estão no termo da demonstração ou da investigação. D. Axiomas. Os axiomas são os princípios imediatamente evidentes que resultam da aplicação do princípio de identidade e na ordem da quantidade. Por exemplo, duas quantidades iguais a uma terceira são iguais entre si. E C, temos os postulados, que são juízos indemonstráveis, cuja evidência é inferior à dos axiomas, mas que o matemático precisa para elaborar sua ciência. Ele pede que se aceite provisoriamente, daí o nome de postulado,
sua justificação, que deve resultar da constituição da ciência que utiliza. Um exemplo famoso é o postulado de Euclides, que diz: de um ponto tomado fora de uma reta, sempre se pode traçar uma paralela a esta reta, e não se pode traçar mais do que uma, ou seja, indo de uma outra proposição. O espaço é uma grandeza de 3 dimensões. Com essa parte aqui, nós terminamos por cima a parte básica, falando sobre o método matemático. Então, nós percebemos aí que a definição, que era algo extremamente importante para nós e que continua sendo, já é encarada de um ponto de vista um pouco diferente, um pouco diferenciado. Então, é interessante, é bem aquilo. Mesmo que a gente acredite que esteja em posse da verdade, ela pode ser ainda mais profunda, mais detalhada do que aparentava ser. Então, não custa a gente sempre estar revendo isso e aprofundando um pouco mais. Meus amigos, muito feliz em tê-los aqui novamente, com um sorriso nos lábios, participando com a maior dedicação. Amanhã temos o nosso outro encontro prático. Espero poder contar com vocês. Um bom descanso a todos vocês. Boa noite, vida longa e próspera, muita saúde. Boa noite. Matashita. Matashita. Boa noite, pessoal.